Amém. Eu dizia para vocês que nós vamos meditar hoje no texto de Mateus 9, 35 a 38, e o nosso tema é como orar por missões. Isso é uma palavra que algum tempo atrás eu já ministrei na igreja, depois de ler um livro de um missionário que me abençoou muito, Graça e Paz, Claudina. Então eu achei, hoje meditando aí no que eu traria para vocês, achei que seria um tempo bastante oportuno, né? De nós falarmos o tema da oração e o tema de missões. Muito bem, o nosso texto aí já está fixado e nós vamos iniciar a leitura do texto de Mateus 9. Eu vou ler na minha versão aqui na RA, você pode acompanhar na sua versão aí, e até você pode me ajudar e algumas palavras que estiverem mais difíceis e na sua versão estiver mais fácil, você pode contribuir também colocando aí o texto de maneira mais clara. Às vezes há versões como a NVI, né, que traz o texto assim numa linguagem mais moderna, né, mais atualizada, então ajuda bastante no entendimento. Então você pode fazer isso também, eu agradeço. Mas essa é a minha versão tradicional mesmo, revista e atualizada. Diz assim a palavra do Senhor em Mateus 9, versículo 35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos, dizendo: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Amém, queridos? Então aqui nós vemos Jesus no seu ministério, percorrendo povoados, percorrendo cidades, incansavelmente trabalhando para aquilo que ele foi comissionado, a anunciar a boa notícia da chegada do reino de Deus. A chegada do reino de Deus numa pessoa, na sua própria pessoa. Ele era o reino de Deus que havia chegado ao mundo. Ele era o próprio reino de Deus que havia descido do céu e estava na terra, uma pessoa, o próprio Deus em pessoa, o próprio Deus encarnado, o próprio Rei dos Reis andando no nosso meio. Então Jesus percorria todos os lugares, né? E vendo as multidões, diz a palavra de Deus, que ele se compadeceu delas, das muitas necessidades que ele via, né? Das diversas necessidades que ele via. E esse texto, ele nos dá, assim, nos oferece um direcionamento acerca da oração, porque o Senhor Jesus conclui nesse último versículo aqui, no 38, pedindo, né, que nós rogássemos, que nós orássemos a Deus, suplicando, rogando, pedindo ao Senhor que Ele enviasse trabalhadores para a sua seara, porque a seara era muito grande. Foi o que Jesus viu, a seara era grande e os trabalhadores não correspondiam ao número necessário para essa seara. Ele disse: é preciso pedir, é preciso rogar a Deus, é preciso orar por missionários, é preciso orar por trabalhadores, é preciso orar por pessoas que tenham o coração queimando, ardendo por ganhar almas, por ganhar vidas para o Senhor, por anunciar a boa notícia do Evangelho, por alcançar aquele que está perdido, aflito, necessitado, né? Como ele disse assim, como ovelhas que não têm pastor. Era o que Jesus viu. Ele disse que ele se compadeceu, o coração dele se compadeceu. Ele disse, porque, meu Deus, eles são como ovelhas que não têm pastor. Você consegue imaginar uma ovelha sem pastor? Quando eu estava lendo esse texto, agora de manhã,
bem pouco tempo, eu pensava, como seria um rebanho de ovelhas sem pastor? Um rebanho de ovelhas sem pastor pode ser chamado de um rebanho, porque as ovelhas se dispersam naturalmente quando não há um pastor. As ovelhas, elas não têm orientação própria, elas precisam de um pastor a quem elas seguem. Esse é o modus operandi, é a maneira como se pastoreia ovelhas. O pastor segue à frente, né? O pastor vai à frente e as ovelhas vão seguindo, somente ouvindo a voz do pastor, ouvindo a voz do pastor. Tem um vídeo muito lindo na internet, você pode colocar, talvez você encontre aí no YouTube facilmente, será que as ovelhas ouvem a voz do pastor? Né? Esse vídeo é lindo porque mostra assim, na realidade, na prática, um pastor de ovelhas mesmo, uma ovelha bichinho, né? Como ele começa a falar, cantar, né? Falar, e elas ouvem a voz do pastor, elas saem todas na direção dele, vão seguindo para onde ele vai. Coisa linda, é assim que o Senhor viu. As ovelhas precisam de pastor, as ovelhas precisam ser orientadas e não há pessoa suficiente, nós temos que orar por isso. Então, oremos por missões. É nosso dever. Nós somos comissionados por Jesus para orar por missões. Ele disse peça por trabalhadores, porque sempre vai ser necessário trabalhadores, porque a seara é grande. Então, eu creio que não resta dúvidas diante desse texto de que essa é uma oração agradável a Deus, é uma oração que o Senhor quer que a gente faça. Em segundo lugar, como nós devemos orar por missões? Eu anotei assim alguns pontos que achei importante. Primeiro, nós devemos orar por missões trabalhando, orar trabalhando, né? Ela não é aquela oração que você faz com distanciamento. Aliás, nenhuma oração deveria ser feita com distanciamento, né? Mas é uma oração totalmente inclusiva, é uma oração que eu totalmente me envolvo naquilo. Ao mesmo tempo que eu oro, ao mesmo tempo eu tomo a missão para mim. Quando eu oro por trabalhadores, eu estou dizendo, Senhor, eu sou um destes e eu quero companheiros comigo. Senhor, eis-me aqui. O Senhor não aceitaria jamais que nós orássemos como que nos desvencilhando daquilo, como nos isentando, nos colocando à parte. Ah, Senhor, manda trabalhadores, manda evangelistas, Senhor, porque eu não tenho esse dom não. Ah, Senhor, manda alguém para fazer isso aí. Tu capacita, Senhor, alguém que tenha talento para isso aí, porque para mim não dá. Não, amados irmãos, de maneira alguma deve ser essa nossa oração, muito pelo contrário. O nosso orar envolve ação. Jesus mesmo orava e ao mesmo tempo ele saía como percorrendo todas as cidades e lugarejos pregando o evangelho do reino. Então, o próprio Senhor Jesus se envolveu na missão e essa missão é nossa como igreja, de cada um. Tome para você, cada um de nós. Ai, mas eu não tenho muito... Puxa, mas o pastor Roberto, ele é um evangelista, né? É verdade. Tem pessoas que têm um dom especial de Deus, mas o dom apenas o capacita a capacitar outros, a ter mais desenvoltura e por isso nos ajudar aqueles que são menos capacitados. Mas não tira de maneira alguma a missão e a vocação de cada cristão, que é ser um evangelista, um missionário. Cada um de nós somos missionários. Você que já creu em Jesus, você que já tem a palavra da verdade no seu coração, você é um missionário das boas notícias. Segundo lugar, devemos orar com visão. Jesus, ele não se preocupava com métodos. Jesus, hoje a igreja, assim, muitas vezes deixa de evangelizar porque está preocupada com métodos. É um método tal, é o tal, é aquele tal. Aí chegou um método novo, diz que está ganhando muita gente e tal, e pererê, parará. E eu fico correndo atrás de curso de evangelismo, curso de missões, curso daquilo, pós-graduado em missões e não faço missão e não evangelizo. Irmãos, isso é impossível
que eu possa ser aprender missões só em sala de aula. É ótimo fazer curso, nos esclarece bastante. É ótimo quando você recebe ministrações a respeito dessa palavra, fortalece, ensina, fortalece e orienta. Mas nada como sair em missão. Então, assim, nós devemos orar com a visão seguinte: menos preocupação com o método e mais concentrados nas pessoas, como Jesus fazia. O que Jesus fazia? Ele se concentrava nas necessidades. Você viu que no versículo 36 ele diz assim, ó. Aliás, desde o 35, ele saía pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. O que Jesus viu de necessidade? Ele viu doenças, muitas doenças. Ele viu muitos doentes. Ele viu muitos enfermos. Ele viu que doentes e enfermos são pessoas necessitadas de cura, necessitadas de amparo. Ele viu as multidões, mas ele viu dentro das multidões as pessoas, que as multidões eram formadas por gente como eu, como você, gente que tinha uma história, pessoas que tinham famílias, pessoas queridas, pessoas amadas, únicas. E Jesus via isso. Ele não via a multidão simplesmente como um número, ele via como muitas pessoas necessitadas. Ele se compadeceu delas porque ele viu não só doenças, não só enfermidades, como ele viu também doenças espirituais. Ele viu que pessoas estavam aflitas e exaustas. Aflição, exaustão, fala de doenças não necessariamente do corpo, não é cansaço físico, mas muitas vezes é cansaço emocional, é uma aflição do coração. Então, queridos, Jesus via isso, via que isso eram necessidades humanas que precisavam de urgente socorro, e ele sabia que o evangelho do reino traria cura, traria solução, traria refrigério, traria descanso para essas pessoas, orientação para essas pessoas, vida para elas. E hoje nós temos esse evangelho da graça, da cruz conosco. Então, por isso que você diz assim, mas as pessoas falam, os crentes são os oportunistas, aproveitam toda essa pandemia, todo o medo das pessoas para quererem colocar suas doutrinas. Não, queridos, não é oportunismo. Não é questão de oportunismo, é que vemos as necessidades e sabemos que quem pode resolver essas necessidades, sabemos quem pode suprir essas necessidades. Nós conhecemos o Deus que pode ir lá na sua dor. Nós não conhecemos a sua dor. Eu não posso dizer que sinto a sua dor, eu não posso dizer que conheço a sua dor. Cada dor é única, cada pessoa é única. Cada pessoa tem sua história, seu próprio sofrer. Eu não posso dizer que conheço, mas eu conheço um Deus, como dizia Elizabeth Elliot, eu conheço um Deus que conhece e que pode solucionar essa dor, né? Então, queridos, é isso. Olhar, preocupar-se menos com o método e olhar para as pessoas, olhe para as pessoas ao seu redor, olhe para as necessidades dela, olhe para a sua família, para o seu próximo, olhe para quem está na sua casa hoje com você. Será que você está olhando para as necessidades do seu esposo, dos seus filhos, né? Será que do seu vizinho, de alguém que está próximo, de um parente? Né? Nesses dias, uma irmã da igreja se levantou para evangelizar a sua família, para levar a boa notícia do evangelho para a sua família. Ela disse, como é que eu posso receber tanto e pensar nos meus pais e pensar nos meus irmãos, primos, tios, que não conhecem esse Jesus como eu conheço. Eu quero levar essa palavra. É isso que Jesus quer. É exatamente isso, que você olhe para as pessoas e olhe para as necessidades. Não se preocupe com o método, né? Não se preocupe em ensaiar e treinar e não fazer. O mais importante é fazer. É melhor fazer, até vamos dizer assim, é melhor fazer não perfeito do que não ter feito, né? Egoísmo e individualismo é unicamente hoje as barreiras que estão prendendo muitas vezes da gente não evangelizar, né?
Vamos olhar mais para as pessoas. Terceiro, devemos orar com entendimento, discernir o tempo, né? Esse é tempo de colheita, irmãos. Esse é um tempo de colheita, sim. O Senhor, quantas vidas não estão sendo ceifadas, né, durante essa pandemia? Nós precisamos alcançar, sim, as pessoas. Nós não sabemos o que pode acontecer amanhã. Qualquer um de nós não sabemos o que pode acontecer. Então, esse evangelho é urgente. O apóstolo Paulo dizia assim: prega a palavra, prega, ensina em tempo e fora de tempo. Não existe tempo para pregar a palavra de Deus. É sempre oportuno pregar a palavra de Deus. Eu me lembro também ali de Ló, né? Ló e sua família, que estavam ali naquela cidade que ia ser na iminência de ser destruída, né? Era em Sodoma. E os anjos vieram, né? Depois da oração intercessória de Abraão, os anjos vieram para resgatar a família de Ló, aquela família daquele justo, sobrinho de Abraão. E olha, eles se demoraram tanto, e os anjos, vocês têm que sair daqui, gente, essa cidade vai ser destruída. E eles, sim, vamos, e tentando levar os esposos das filhas, me parece. E naquela peleja o pessoal não queria ir. Não, isso é besteira, não vai acontecer isso não, isso não vai acontecer coisa nenhuma. E aí, de repente, o que os anjos tiveram que fazer? Eles tiveram que apressar aquela família, porque senão eles iam morrer ali. E não tem mais tempo não. E eles chegaram e agarraram pelas mãos e disseram: vamos, e é agora que vocês têm que sair daqui, ou vocês vão ser destruídos juntos com a cidade. Porque vai acontecer. Então, assim, às vezes a gente tem que realmente ter essa santa ousadia, né? Essa santa ousadia de ousar com as pessoas, de motivá-las a tomar uma decisão por Cristo, uma vez que essa decisão é urgente, né? A palavra do Senhor, ela permanece para sempre. Nós devemos orar também com entendimento, porque o reino de Deus é como uma pesca, que algumas coisas que o reino de Deus é comparado. Ele é como uma pesca, e toda pesca deve dar peixes. Então vamos lançar nossas redes, né? Vamos lançar nossas redes como os pescadores fazem, né? Vigiando à noite com paciência, mas vigiando. E uma vez que a rede está cheia, uma vez que a rede pesca o peixe, rapidamente puxar para fora. Puxa para fora, arrasta para dentro do barco, porque é no barco que o peixe vai ser colhido, né? É como árvore. O reino de Deus também é comparado com uma árvore, e como toda árvore deve dar frutos. Nós somos árvores do reino de Deus, nós precisamos dar frutos, e os frutos são vida, né? Não podemos ser estéreis como a figueira que Jesus encontrou e que era estéril e que não dava frutos. Como uma construção, o reino de Deus também é comparado a uma construção, e como toda construção, ela deve resultar numa casa, num edifício, numa edificação, né? E como toda edificação, ela segue um plano, um projeto, e o nosso projeto é o projeto de Deus, é esse o plano que nós seguimos. O reino de Deus também é comparado a uma colheita, e como toda colheita, ela deve dar resultados, né? A colheita é para isso, é para que se distribua o cereal, a fruta, né? O legume. Estes precisam ser colhidos, e colhidos no tempo certo. Nós não podemos descansar, queridos, quando tem uma colheita tão grande e o Senhor diz: a seara já está pronta, falta só trabalhadores para a colheita. E nós somos esses trabalhadores da última colheita. Glória a Deus, que privilégio, que privilégio. Devemos orar com propósito de que Deus envie trabalhadores, né? Essa oração é muitas vezes incompreendida na igreja. Quando nós oramos pedindo trabalhadores, é porque o Senhor assim ordenou, em primeiro lugar. E em segundo, nós não oramos porque não existam trabalhadores, né? Às vezes eu ouvi alguns irmãos dizer: poxa, por que os pastores estão orando por trabalhadores? Será que a gente não está tão satisfeito conosco? Não é isso. A igreja tem trabalhadores, e são maravilhosos, e são preciosos.
Mas a igreja precisa de mais, os trabalhadores ainda são poucos, irmãos. Quem está na lida sabe o quanto pesa, né? Às vezes você ter poucos que estão com a mão na massa. Então, assim, nós não oramos por audiência, nós não oramos por membresia de igreja, para aumentar o número de crentes, para aumentar o número de membros, para ter mais dízimo. Nós não oramos por audiência nas lives, não oramos por público consumidor, para ficar sentado no banco da igreja reclamando e criticando o que fez de errado, o que fez de certo. Nós não clamamos por frequentadores de culto, nós clamamos por trabalhadores, porque estes é o que o Senhor deseja, né? E porque falta trabalhadores, por que falta? Porque falta santidade, né? Falta consagração a Deus. Quando há consagração a Deus, quanto mais cresce a santidade, quanto mais cresce o nosso compromisso com o Senhor, a nossa consagração, mais aumentam as vocações. E finalmente, eu quero encerrar com o versículo de 1 João, que diz assim, 1 João capítulo 5, versos 14 e 15. E esta é a confiança que temos para com Ele, com Deus, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Por que eu encerrei com esse versículo? Porque se nós estamos orando por missões, e se nós sabemos que foi o próprio Jesus, está aqui muito claro no versículo 38, pediu que nós orássemos por trabalhadores, é certa que essa oração será respondida. Quem garante isso? A própria palavra. Tenham confiança em Deus. Se você pedir alguma coisa que é segundo a vontade de Deus, Ele não vai deixar de responder, Ele te ouve. Então essa é uma oração, irmão, que você pode fazer com toda alegria, com toda esperança, que o Senhor vai responder, porque foi desejo dEle mesmo que nós rogássemos e pedíssemos trabalhadores para esta seara maravilhosa do Senhor, porque a colheita é a colheita dos últimos dias e nós somos privilegiados, abençoados de termos sido chamados com toda a nossa limitação, com todo, Senhor, a nossa incapacidade para sermos os trabalhadores da última colheita de Jesus, do Senhor. Oh, glória a Deus! Que maravilha! Que maravilha, Senhor! Então vamos orar? Eu quero agradecer a participação de cada um de vocês. Tô vendo aqui que a Yolanda colocou que o método é a compaixão, né, Yolanda? Compaixão por Jesus. Por Jesus e pelas almas, né? Quando eu amo o Senhor, eu amo as almas perdidas. Ó, Senhor, vamos orar. Obrigada, Senhor, por essa palavra, que é uma palavra para o nosso coração, nessa tarde de sábado. É uma palavra para os nossos dias, para a igreja do Senhor. O Senhor dirigiu para nós e nós recebemos, Senhor, com muita alegria. Em primeiro lugar, por saber, Senhor, que o Senhor tem nos chamado para uma missão tão sublime, Deus, que é de sermos os trabalhadores da Tua colheita, os trabalhadores da Tua seara, aqueles que vão levar a boa notícia de Jesus para os necessitados, para os enfermos, para os aflitos, para os cansados, para os assoberbados, para os que precisam, Senhor, ser quebrados da sua soberba. Ó, Jesus, por todos aqueles, Senhor, que estão como ovelhas sem pastor, o Senhor tem nos levado, nos comissionado. E nós agradecemos e te louvamos, Senhor, por esse privilégio de sermos os teus mensageiros, termos teus embaixadores, sermos os trabalhadores nessa tua colheita, Senhor. Vem nos capacitando, vem nos dando ousadia, Senhor. E o Espírito Santo seja conosco no nosso falar, no nosso tratar com as pessoas. Ó, Senhor, que nós possamos enxergar as necessidades ao nosso redor e ver aonde Deus está agindo, nas vidas que o Senhor já tem agido, aqueles que o Senhor tem trabalhado no coração, que o Senhor tem colocado sede da palavra, que o Senhor faça a gente se achegar a eles, se aproximar
e levar, Senhor, aquilo que nós já temos, Senhor, porque nós temos uma riqueza do Senhor já conosco. Senhor, nós te pedimos igualmente que mande outros trabalhadores para a tua seara, porque é grande, Senhor, o trabalho, é grande, e que o Senhor venha arregimentando, Senhor, mais e mais trabalhadores, que cada um que se converte, Senhor, que ele venha se convertendo a ser mais um conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Muito obrigada por vocês estarem aqui e fique uma boa tarde. E mais tarde nós temos às 18 horas o culto de jovens, né? A live de jovens, e participem. É a liderança dos jovens, mas é para toda a igreja, viu? E vai ser muito bom. Então, até mais tarde.